Olá, está começando mais um Trilhas do Nordeste. Eu sou Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! No quadro Sertão da Gente, nós vamos conhecer mulheres que trabalham com o beneficiamento de frutos da caatinga. Já no território de solidariedade, a gente vai saber mais sobre o Instituto Luiz Sérgio, que atua no combate à fome e com terapias integrativas na cidade pernambucana de Camaragibe. E no Aqui Pra Nós, a prosa é com Michela Calaça, da Coordenação Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas, o MMC. A conversa foi sobre desenvolvimento regional e segurança alimentar. Já no Balaio Cultural, vamos falar sobre como o Nordeste comemora o Natal com seus festejos diversos. E no que tu indica, a sugestão veio de Pernambuco. A agroecologia é um modo de vida e também de trabalho, para além de uma forma de produção. Não à toa existe a premissa de que sem feminismo não há agroecologia. No Nordeste, as mulheres se organizam valorizando o bioma caatinga e beneficiando seus frutos. Rodolfo Rodrigo vai nos contar. No sertão de Pernambuco, um grupo de mulheres tem ganhado destaque com a produção e beneficiamento de frutas da caatinga. Elas fazem parte do Instituto Socioambiental Serra Grande, que fica em Serra Talhada e tem como objetivo promover a preservação e recuperação da caatinga, ao mesmo tempo em que beneficiam seus frutos. O trabalho do Instituto, que surgiu em 2003, tinha parado devido às condições climáticas da região e voltou a acontecer em 2019. Desde então, o grupo Sabores da Caatinga tem utilizado as frutas endêmicas do bioma, como o umbu, o maracujá do mato e caju, para a produção de licores, geleias, conservas e compotas. Além disso, ações de recaatingamento também são promovidas pelo grupo, como explica Álvaro Severo, diretor do Instituto Socioambiental Serra Grande. Por diversas conjunturas, né, a gente acredita que esse momento de 2019 para cá foi um momento mais propício para a gente conseguir validar, junto a um público consumidor, o potencial desses produtos que são oriundos da caatinga, que antes eram insumos desperdiçados. Se a gente captura matéria-prima na floresta, isso faz com que ela tenha importância e faz com que a gente comece a olhar para ela com um espírito mais preservacionista. Então, se a gente quer manter essa renda oriunda da produção desses alimentos, a gente tem que também preservar as plantas que nos fornecem o insumo. Todo o trabalho desenvolvido pelos Sabores da Caatinga é feito pelas mãos das 12 mulheres que compõem o grupo, desde a produção até o envasamento. Um trabalho que auxilia na renda das famílias e, principalmente, garante o protagonismo feminino e a liberdade em fazer o que se gosta, como afirma Creuza Gomes, a presidente do Instituto Socioambiental Serra Grande. A própria renda, elas acharem que tem um lugar que elas possam trabalhar, que elas possam ser respeitadas como mulheres, como esposa, como mãe. E eu acho que elas vai dar mais uma força a elas para sair desse cativeiro, porque eu acho que isso é um cativeiro, a pessoa ter vontade de fazer, de participar de um grupo de mulheres, que é até divertido quando a gente está trabalhando, a gente trabalha junto, mas a gente se diverte junto, a gente conversa e tudo. Eu acho que isso é uma maneira de deixar de fora o racismo, o machismo, muitas outras coisas, o preconceito que ainda hoje existe, isso é muito importante, agregar essas mulheres, essas que já estão aqui, vamos trazendo mais, conforme o projeto vai crescendo, a gente vai tentando trazê-las para o nosso lado e fazendo elas se convencer que esse trabalho também é uma educação que a gente deve levar adiante para a melhoria das mulheres. Para além do beneficiamento dos frutos da caatinga, o grupo também beneficia outros produtos agroecológicos da região, como a macaxeira e a acerola. Tudo comercializado nas feiras agroecológicas e nas redes sociais. Para conhecer os produtos dos Sabores da Caatinga,
Acesse as redes, @produtos_Serra Grande. Combate à fome e bem-estar. Esse é o foco do trabalho do Instituto Luiz Sérgio, que atua na cidade de Camaragibe, em Pernambuco, desenvolvendo formações e diversas ações sociais. Vamos saber mais na reportagem. Nos últimos anos, cada vez mais os serviços de saúde têm acrescentado nas suas práticas as terapias integrativas e complementares, as PICs. Esse método de trabalho propõe tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais e voltados para prevenir diversas doenças como depressão e hipertensão. Em alguns casos, também podem ser usados como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. Em Pernambuco, o Instituto Luiz Sérgio pratica a solidariedade, oferecendo tratamentos que tocam a alma através das terapias integrativas. Fundado em 98 em Camaragibe, o Instituto tem como missão o cuidado e acolhimento às pessoas de forma físico, mental e espiritual, como explica Saulo Uchoa, terapeuta integrativo e diretor do Instituto. O nosso foco lá é levar as terapias integrativas para a comunidade, para as pessoas que não têm acesso a essas terapias de uma forma gratuita. Então, o Instituto tem como a base do entendimento que todas as pessoas podem ter acesso e devem ter acesso a essas terapias que são tão importantes para o corpo, para a mente, para a alma. É importante salientar que as práticas integrativas e complementares não substituem o tratamento tradicional. Elas são um adicional, um complemento no tratamento e indicadas por profissionais específicos conforme as necessidades de cada caso. Além disso, quando necessário, as PICs também podem ser usadas para aliviar. Na busca por um tratamento para o companheiro que tinha sofrido um AVC, Carol Costa conheceu o Instituto em Camaragibe ainda em 2016 e hoje é terapeuta integrativa. Quando eu cheguei lá em 2016 para cuidar do meu marido, para levar ele para ser atendido, ele começou a ser atendido com acupuntura, né? Para melhorar todo o sistema dele e para que ele pudesse evoluir mais, porque hoje ele tem lapso de memória recente, então ele não lembra de coisas assim que aconteceram agora, ele não vai lembrar, e ele estava num estado de depressão muito grande. Uma pessoa jovem passar por um processo desse não é fácil. Então, ele foi tratado com um bom tempo, com acupuntura, para melhorar a memória, para melhorar toda a questão motora dele e para a depressão. Só que, além da acupuntura, ele também foi atendido com reiki. Além da acupuntura, o Instituto Luiz Sérgio também oferece reiki, litoterapia, cromoterapia, reflexologia podal e auriculoterapia. Ao mesmo tempo, o Instituto faz doação de cestas básicas para 50 famílias da comunidade e oferece cursos de formação de terapia integrativa, explica Saulo. Neste momento atual, após pandemia, após uma situação mundial como foi a pandemia, é extremamente importante. Olhar para essas pessoas que ali vivenciaram um evento mundial e que trouxe muitos males, né? Emocionais. E como eu já falei, como a emoção vai danificar o corpo, vai trazer para o corpo, vai somatizar, né? Então as pessoas estão adoecendo mentalmente, fisicamente, né? Então, ter um espaço como instituto oferecendo gratuitamente, né, essas terapias é de suma importância. E oferece cursos de formação de terapia integrativa, explica Saulo. O Instituto Luiz Sérgio fica localizado na comunidade Timbi, em Camaragibe, Pernambuco. Para conhecer o trabalho terapêutico da ONG e fazer doações, acesse as redes, @Instituto Luiz Sérgio. E agora nós vamos prosear sobre desenvolvimento regional e segurança alimentar com quem entende bem do assunto, as mulheres camponesas. A gente conversou com Michela Calaça, que é da Coordenação Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas. A gente vê agora.
Olá, gente. Nós estamos aqui hoje com Michela Calaça, que é da Coordenação Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Michela. Obrigada pelo convite. Para nós, do Movimento de Mulheres Camponesas, é sempre um prazer conversar com o Brasil de fato. Uma das pautas principais da atual conjuntura do Brasil, e principalmente nas regiões Norte e Nordeste, que tem os maiores índices de insegurança alimentar, é o combate à fome. O que é que a gente pode esperar de mudanças a serem desenvolvidas, né, para o nosso sistema alimentar no próximo período? Esse é um tema que ele é muito complexo porque ele perpassa produção, distribuição, transformação do campo, acesso à terra. Mas eu acho que a gente está num momento muito feliz da nossa conjuntura, apesar de continuar a crise econômica, crise ambiental e outras, que é a gente agora eleger um presidente que diz que passar fome nesse país é um absurdo e ele vai combater a fome como prioridade do seu governo. Porque a gente ter mais de 30 milhões de pessoas com fome não é algo simples de resolver, não vai ser resolvido nos primeiros 100 dias, infelizmente, do próximo governo, mas a gente está nesse momento de esperança. E as experiências que a gente tem no Nordeste vão ser fundamentais para que a gente possa enfrentar a fome no país inteiro. O debate sobre o nosso sistema alimentar ele vem se moldando ao longo das últimas 3 décadas, né? A gente pode colocar assim. E a expansão da agroecologia é uma pauta que ela toma fôlego num contexto de fome no nosso país. É possível hoje a gente pensar na realização de uma expansão significativa da agroecologia, por exemplo, desse modo de vida, de agricultura e de trabalho. A gente aposta que é possível, sim, transformar todo... porque é para além do sistema de produção, que é como você disse, né? A agroecologia ela é modo de vida, ela é ciência, ela é movimento em ação. Então, você pensar, enfrentar a fome, descartando a agroecologia, você vai estar fazendo ações que não são estruturantes. Você vai estar fazendo ações que podem ser derrubadas por golpes ou por... A agroecologia ela vai mudar a nossa lógica na relação com a produção, mas também nessa relação entre quem produz e quem precisa do alimento, né? A gente quer produzir alimento saudável, sem veneno, sem violência contra a mulher, sem racismo. Eu acho que é muito importante a gente pensar. A agroecologia ela vem do olhar da academia para as várias experiências camponesas, em especial indígenas, quilombolas. Então, a gente precisa transformar isso no nosso modo de produzir alimentos saudáveis. A gente está falando de uma insegurança alimentar que ela se agravou, né, com o período de pandemia. E mulheres, em sua maioria negras e nordestinas, são as principais impactadas por essa situação, né, pelo desemprego, pela pobreza e, ao mesmo tempo, também por uma sobrecarga do trabalho de cuidado e do trabalho doméstico. Quais são as principais reivindicações das mulheres camponesas e como é que elas dialogam com as mulheres que estão na cidade? Nós não nos organizamos para ter direito ao trabalho, mas para que o trabalho que a gente já fazia fosse reconhecido. O que eu estou começando daí? Esse trabalho, ele é responsável, historicamente, por preservação da biodiversidade, ele é responsável por por uma forma de produzir alimentos mais diversos, mas ele, ao longo da história, foi invisibilizado. Isso tem um impacto na vida da mulher camponesa, que é a falta de autonomia econômica, é como se tudo que é produzido na sua unidade de produção fosse do homem, mas ele também tem uma relação entre mulheres campo e cidade, porque, veja, algo que a gente tem no MMC construído há alguns anos é essa ideia de que a gente precisa ser um movimento de mulheres camponesas unido com um movimento de mulheres, né, feministas na cidade,
Em 2020 foi criado o Consórcio Nordeste, que é uma articulação política e de gestão dos estados da nossa região. Como é que você avalia a importância do consórcio para essa perspectiva aí do próximo período? E o que é que a ação do consórcio ela tem a ver com tudo isso que a gente conversou? A gente tinha, infelizmente, até o dia 31 de dezembro, a gente ainda tem um presidente que era inimigo da nossa região. É um elemento que acho que a gente precisa compreender. Nós vínhamos, né, antes do golpe, fazendo todo um debate sobre desenvolvimento territorial, para além dessa coisa das regiões, como que as experiências de cada lugar. Então, a gente estava tentando olhar o que a gente sempre chamou de desenvolvimento regional, como desenvolvimento territorial, tentando avançar na diversidade, né? Porque o Nordeste é uma região só, mas ela é extremamente diversa, né? Ela tem muitas diferenças de clima, de solo, de bioma, de pessoas, de cultura na nossa região, e a gente vinha nesse processo. A gente sofre um golpe que captura o Estado para acabar com política social, né? E só dar dinheiro para o capital. A gente, infelizmente, tem uma eleição que tira o principal candidato e ganha um fascista, um genocida, ou como a gente queira chamar. O Consórcio Nordeste ela é uma solução concreta de gestão de pessoas comprometidas com fazer a nossa região não parar, porque o que dependesse do governo federal, a gente teria muita dificuldade de ter saúde, ter educação, ter política pública de assistência social, de agricultura e várias outras que o Consórcio Nordeste dialoga e troca experiência entre a região. Michela, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. A gente que agradece, Helena, foi um prazer enorme conversar com você. Até a próxima. O Nordeste é uma região que carrega em si a diversidade de cultura entre seus estados, assim como as outras regiões brasileiras. Hoje nós vamos falar sobre como costumamos celebrar o Natal. O festejo está chegando já já. Conta pra gente, Rodolfo Rodrigo. É só dezembro chegar que o clima natalino toma conta das casas e ruas do país. Árvores decoradas, cantatas de Natal e muita iluminação são tradições que a gente compartilha desde pequenininho. Aqui no Nordeste, diversas expressões culturais são partes da agenda natalina. É o caso do Reisado, no Ceará. Um cortejo composto por 2 cordões em comemoração ao nascimento do menino Jesus, em homenagem aos Reis Magos, tendo como personagens principais o rei e a rainha. Francisco Juventino, ou Mestre Dodô, como é conhecido, é quem controla as apresentações do Reisado São Francisco, de Juazeiro do Norte, no Ceará. Nosso grupo se apresenta em praça pública, se apresenta nas ruas, de frente à prefeitura, nas casas particulares, na minha casa, por exemplo. Mas a diferença de 2019 para cá foi a pandemia, veio muito forte, nós ficamos parados, houve até ainda umas apresentações sendo live, mas uma coisa triste, com poucas pessoas, 6 pessoas estourando. O grupo de Reisado São Francisco existe há 20 anos e é tradicional nas apresentações natalinas de Juazeiro do Norte. O festejo, que representa o caminho dos 3 Reis Magos até o local onde nasceu Jesus, sai em procissão nas ruas do Juazeiro. E a fé que reúne essas pessoas é passada de geração em geração, mantendo a tradição natalina. A importância do Reisado é porque é uma tradição que vem muito de longe, vem de avós para pais, para filhos, para netos. Também não é diferente comigo. Não tenho filho brincando, Reisado, mas tenho neto, tenho irmãos, tenho sobrinho. Então, para mim, quando a gente veste um traje, para mim já é uma festa. Quem está doente já fica bom. Outro alto de Natal presente no Nordeste é o pastoril. Na tradição bíblica, são os pastores quem primeiro recebem a notícia da vinda do Filho de Deus e celebram no alegre teatro popular que une cultura, tradição e religiosidade.
O Pastoril Gisele Andrade, de Olinda, é um dos grupos que se apresentam no ciclo natalino em Pernambuco. Segundo Gisele, o pastoril é a junção do teatro, da dança e da música. Então, o pastoril, a gente encena, mas com música e dança, né, a celebração do nascimento de Jesus. Então, as pastoras, né, que fazem parte do pastoril, a gente representa justamente essa jornada delas de irem ao encontro do menino Jesus. Estrela guia as pastoras, né, o caminho. O anjo, ele anuncia o nascimento de Jesus. Então, assim, tem toda uma história, e é por isso que a gente diz que é tudo, né? É teatro, é dança, é música. No pastoril religioso, não pode faltar o cordão encarnado, o cordão azul e a Diana. Personagens importantes na celebração que o pastoril Gisele Andrade tenta preservar na tradição das gerações que se renovam. Por isso que a gente tenta sempre trazer para a nova geração para que essa cultura e essa manifestação não morra, né? Não perca o brilho. Porque antigamente, no tempo da minha mãe, quando ela dançava, as pessoas dançavam pastoril na porta de casa, na rua, né? As crianças ali da rua se juntavam e iam dançar pastoril. E com o tempo, acho que inclusive, infelizmente, com a violência, com as coisas que foram, né, ficando mais difíceis, isso foi se perdendo um pouco. E aí a gente tenta justamente fazer esse resgate, né, de envolver as crianças da comunidade de onde a gente tem a sede, que é em Água Fria, e aí uma traz a outra, que traz a prima, que traz a amiga, que sabe que tem uma criancinha que está lá assistindo o ensaio e quer fazer parte do pastoril. Então a gente vai vendo esse sentimento de amor pela cultura passando de geração para geração. Seja em procissão, em apresentações abertas ou no teatro, a cultura natalina no Nordeste encanta, porque é cheia de fé e significados, caracterizando assim a força da cultura popular nordestina. E no Que Tu Indica de hoje temos uma sugestão pernambucana. Vamos assistir! Oi galera, eu sou Isa Sena, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE e tô passando aqui para deixar uma dica cultural bem legal. No estado do Ceará, foi recém-inaugurado lá em Fortaleza um espaço chamado Complexo Estação das Artes, que conta com diversos equipamentos culturais, dentre elas a Pinacoteca do Ceará, onde está havendo diversas exposições. Queria destacar um especial, que é a exposição Negros na Piscina, com a curadoria dos pernambucanos Fabiana Moraes e Moacir dos Anjos, que traz e retrata um Brasil que ainda não existe, mas que está sendo construído por muita gente, com obras de diversos brasileiros e de pernambucanos também. Em especial, queria destacar alguns deles, que é Marlon Diego, fotojornalista, o artista visual Fê Falins e o coletivo Fruto de Favela. Então, vale a pena conferir essa exposição, que está belíssima. A entrada é gratuita, o espaço funciona de quinta a domingo, sendo de quinta a sábado o funcionamento rola de meio-dia às 8 da noite e no domingo funciona de 10 da manhã às 18 horas. Então é isso, essa é a minha dica cultural de hoje. A gente agradece mais essa dica nordestina. E lembrando que você pode enviar sugestões culturais para nós e outras pautas também. É só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. A gente agradece a sua audiência. Lembrando que você pode assistir esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras às 9 da noite.